Oi, meu nome é Isabela e eu sou uma das participantes do Grupo 10. Hoje a gente vai abordar o tema redução calórica em alimentos industrializados. No mundo de hoje, o estilo de vida de todas as populações do mundo reflete uma mudança nos hábitos alimentares, onde cada vez mais se substitui o consumo de alimentos in natura por alimentos industrializados com altos índices calóricos. Somado a isso, ainda há uma diminuição da prática dos exercícios físicos, o que pode acarretar em mudanças no padrão de doenças que os acometem. As doenças crônicas não transmissíveis, tais como doenças cardiovasculares, a diabetes, o câncer, são as principais responsáveis pela mortalidade mundial atualmente. Dos principais fatores que vão contribuir para o desenvolvimento dessas DCNTs, a gente pode citar o excesso de peso, o aumento do consumo dos alimentos industrializados ricos em sal, açúcar e gordura e o sedentarismo. Então, sabendo da necessidade e da importância de combater essas doenças crônicas, a vontade de consumir os produtos menos calóricos ela não parte somente de pessoas que estão fazendo dieta, mas também daquelas pessoas que simplesmente querem e buscam um estilo de vida mais saudável. Mas o que é caloria? Caloria é uma unidade de medida que é utilizada para representar a energia na forma de calor. Nos alimentos, a caloria é utilizada para mostrar aos consumidores a quantidade de energia que vai ser produzida após o consumo de certa quantidade de alimento. A produção de energia ocorre dentro das células e essa energia é produzida por nutrientes que são fornecidos na alimentação. Esse artigo mostra que nos humanos, uma redução de 20 a 30% das calorias na dieta parece diminuir o risco do desenvolvimento de DCNTs, mas ainda assim mais estudos são necessários. Com isso, as indústrias buscam alternativas para ir ao encontro das necessidades dos consumidores, por alimentos e bebidas com apelo mais saudável e menos calórico. Os macronutrientes constituem a principal parte da dieta e fornecem energias e muitos nutrientes essenciais. Bem, o carboidrato, por exemplo, ele fornece 4 quilocalorias por grama, assim como a proteína, e os lipídios fornecem 9 quilocalorias por grama. Os lipídios eles fornecem exatamente essa maior taxa de energia e eles são condutores de vitaminas lipossolúveis. A recomendação diária é em torno de 25 a 30% do valor calórico total. Já as proteínas elas são indispensáveis para o corpo humano, justamente porque elas reconstroem, elas fazem a manutenção do organismo, do tecido muscular principalmente. E então a ingestão diária indicada é de seja em torno de 15 a 20% do valor calórico total. Já os carboidratos, eles, por exemplo, eles são divididos entre simples e composto. O simples é formado de 1 a 2 unidades de sacarídeos que se tornam facilmente digeridas pelo corpo e absorvidas. Já os complexos, eles são uma cadeia complexa de sacarídeos, podendo fazer com que a sua digestão e absorção seja mais prolongada. Pois então, o carboidrato é o nutriente que mais afeta a glicemia, pois quase sempre é convertido 100% em glicose em um tempo que vai de 15 minutos a 2 horas. Num contexto atual, 12 milhões de toneladas. Esse foi o total de açúcar consumido pelos brasileiros entre 2013 e 2014. Em um ranking elaborado pela Sudec, que é a multinacional do ramo açucareiro, o nosso país ocupa hoje o quarto lugar entre os maiores usuários da sacarose, perdendo apenas para a Índia, União Europeia e a China com 16 milhões. Não é proibido consumir o açúcar. Pelo contrário, a gente tem que entender que a ingestão diária é recomendada, segundo a Organização Mundial da Saúde. Afinal, ele é uma fonte de energia. O problema está no excesso e que pode acarretar o risco de obesidade e doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. De fato, a OMS ela libera um consumo diário por pessoa de 25 gramas de açúcar, o que equivale a 6 colheres de chá, e indica não ultrapassar 50 gramas ou 12 colheres. Acontece que o brasileiro extrapola e ingere 3 vezes mais, 80 gramas, o que corresponde a 18 colheres. Assim, o total de calorias representadas por esse ingrediente, que de acordo com a OMS não deveria superar 10% ao dia, chega a 16,3%. Por essas e outras que o governo e a indústria decidiram então firmar um pacto, reduzir a dose de açúcar na fórmula de bebidas e alimentos industrializados. O objetivo é retirar do mercado de forma gradual e até 2022 144 mil toneladas do ingrediente em algumas categorias. Como a quantidade total de açúcar empregada pela indústria não foi divulgada, não dá para calcular exatamente o percentual que vai sumir dos alimentos e avaliar quão significativo será o efeito da medida. Quanto às metas de redução, elas variam de 10,5% para chocolatados em pó em até 62,4% para biscoitos recheados. Como o acordo proíbe os fabricantes de colocarem adoçantes ou gordura em seu lugar,
O jeito é testar diferentes tecnologias, receitas e novos ingredientes. Bom, um dos exemplos muito utilizado na redução calórica é o refrigerante do tipo cola. Bem, o refrigerante é dito como uma bebida gasificada obtida pela dissolução em água potável com suco ou extrato vegetal de sua origem, adicionado de açúcares. O refrigerante, ele é obrigatoriamente saturado de dióxido de carbono industrialmente puro. Só que existem refrigerantes que não têm essa adição de açúcar ou têm uma adição baixa. E o que acontece? A substituição desse açúcar, ele é dado por ingredientes aromatizantes que também têm função de modulação do sabor e atuam na percepção do sabor adocicado. Só que existem grandes desafios para esses processos, pois o açúcar, ele é um ingrediente responsável pelas propriedades do alimento. E quando ele é retirado, o alimento ele pode mudar completamente sua textura, seu sabor, seu odor. O açúcar ele é muito importante. O artigo que eu utilizei como base vinha falando sobre ser light, ser zero e stevia. Ser light é ter uma redução mínima de 25% do seu valor calórico ou de algum outro nutriente quando comparado ao produto tradicional. Ser zero é não possuir carga alguma de açúcar na sua composição. E stevia era um termo utilizado para um refrigerante que não está mais no mercado e ele é dado como um adoçante natural vindo de uma planta e não possuía caloria. Nesse artigo foi feito um estudo sensorial de odor, sabor e textura com 55 provadores participantes. E a maioria desses participantes tinham entre 18 e 30 anos, e o índice de aceitabilidade, acima de 70%, era considerado bem aceito. O stevia e o zero foram considerados bem aceitos, porque eles ficaram com uma porcentagem de 76% e 74%, respectivamente. Já o light, ele ficou como não bem aceito. Não foi bem aceito, na verdade. Possuindo porcentagem de 69% de aceitabilidade. Bom, como já foi falado sobre um alimento industrializado, agora eu vou falar da preparação de um bolo com redução calórica. Em 2012, foi feito um estudo em que eles avaliaram as características estruturais de bolos com redução calórica, e nesse estudo eles definiram uma formulação para ser utilizada como controle. E aí a gente tem a farinha, o açúcar, gordura vegetal hidrogenada, leite em pó, ovo, fermento químico e água. A partir da formulação definida, eles substituíram o açúcar por uma mistura de sucralose 1,5% e goma xantana 1%. Como podemos ver no slide, do lado esquerdo a gente tem a estrutura química da sucralose, que é um disacarídeo, e do lado direito nós temos a estrutura química da goma xantana, que é um polissacarídeo obtido por fermentação aeróbica de açúcares simples. A gordura eles substituíram pela zeína, que é uma proteína em que podemos ver na imagem também o modelo da sua estrutura secundária. No bolo com redução calórica foram avaliados o volume específico, a contagem de células, a viscosidade aparente da massa e as suas propriedades térmicas por meio da calorimetria diferencial de varredura, enquanto que na redução do teor de gordura foram avaliados o volume específico, a contagem de células e viscosidade aparente. A partir do NS19, que é o nível de substituição do açúcar, podemos ver o aparecimento de macrobolhas, que são esses buracos. Podemos observar também uma compactação da estrutura interna com aspecto de alta concentração de amido gelatinizado. Isso pode ser explicado pela presença da sucralose, que diminui a temperatura inicial da faixa de gelatinização do amido presente no trigo. Com a redução do açúcar, foram observadas também a diminuição do volume específico e da contagem de células, além da viscosidade aparente da massa. Já com a redução do teor de gordura, não foram observadas diferenças significativas para o volume específico e contagem de células e viscosidade aparente. Como conclusões gerais do estudo, temos que a redução de açúcar mostrou que ele desempenha importante papel no desenvolvimento da massa e formação da estrutura interna uniforme do bolo. Como vimos, a formação das células não se mostrou tão alterada quanto na substituição do açúcar. A viscosidade aparente teve redução significativa, mas apesar dela, os resultados para o volume específico e a contagem de células foram bons, concluindo ser viável a substituição de gordura em até 46,86%. Concluímos que tanto quanto a redução de açúcar quanto a de gordura demonstraram efeito negativo no volume específico dos bolos, mostrando que ambos os ingredientes são fundamentais para a elaboração de um produto de boa qualidade.
No entanto, para reduzirmos o valor calórico dos alimentos e, nesse caso, reduzir a utilização desses ingredientes calóricos na fabricação de produtos alimentícios, não podemos apenas removê-los, mas sim substituí-los por outros na busca pela manutenção das características valorizadas pelos consumidores como doçura, maciez, textura, cor, aroma e sabor. Não adianta nada modificar um alimento e fazê-lo mais saudável se ele não proporcionar uma experiência agradável a quem vai consumi-lo, né? Outro ponto importante é que o substituto ele resista ao processamento do produto alimentício na sua fabricação. Por exemplo, o aspartame, por mais que ele possa substituir a sacarose por possuir uma doçura mais intensa, ele não resiste a temperaturas elevadas. Então, durante o seu processamento, ele pode perder o poder adoçante. Além disso, já que a fenilalanina faz parte da sua composição, ele não pode ser consumido por pessoas portadoras de fenilcetonúria, que é uma doença genética que afeta o metabolismo da fenilalanina. Vale frisar que a redução de gordura e açúcares não são a única alternativa para se obter alimentos mais saudáveis. O aumento no teor de fibras presentes nos produtos alimentícios também contribui para isso, já que a fibra tem um papel importante na redução dos níveis de colesterol no sangue relacionado aos ácidos biliares. As fibras elas têm capacidade de interagir com esses sais de modo a dificultar a reabsorção deles. Então a tendência é que a pessoa excrete mais gordura sequestrada, entre aspas, né, pelas fibras, e isso faz com que os níveis de colesterol total associado a lipoproteínas de baixa densidade, ou LDL, né, sejam reduzidas. Nós agradecemos a todos pela atenção.